Nós estamos falando já há algum tempo, essa será a 11ª mensagem, se não me engano, que fala sobre a nossa raiz. A nossa fé, ela tem uma raiz. A nossa raiz é judaico-cristã. E mais uma vez eu quero asseverar a você que o nosso costume, a nossa raiz não é babilônica. Nós não temos nada a ver com a fé babilônica. Ou seja, com tudo que é praticado por aí nos dias de hoje. Nossa fé, ela é judaico-cristã. E é importante, irmãos, que depois que nós passamos por todo aquele aprendizado que tivemos aqui, e entendendo que um dos grandes rabinos que Israel teve foi o nosso Jesus, ele deixou grandes ensinamentos, e ele sendo um rabino, muitas coisas se cumpriram nele. A gente tem esse entendimento pela leitura do Novo Testamento. Gostaria de pensar com você de que as festas do Senhor, e nós falamos de 7 festas, no domingo passado, as quais nós vamos discorrer a partir de hoje, que as festas do Senhor, dentro do contexto original, elas apontam profeticamente para Jesus, o Messias. Conforme Colossenses 2, 16 e 17, a Bíblia vai falar sobre essa questão da sombra. E eu pensando nisso, irmãos, algumas coisas são sombra. É como se fosse assim, nós estamos olhando para o futuro, muita coisa se cumpre em Jesus, há uma luz que está incendindo sobre Jesus e nós estamos diante dele. E o que vem dessa luz sobre nós é a sombra, e essa sombra é o passado. Aquilo que já ocorreu é uma sombra. Irmãos, profética, soteriológica e escatologicamente falando, ou seja, por profecia, seja por questões de ensinamento, de salvação e também daquilo que vai ocorrer no futuro. Irmãos, nós temos as 4 primeiras festas, elas que são Páscoa, os pães ázimos, primícias e Pentecostes, tirando o Pentecoste, que é 50 dias depois da Páscoa, mas as 3 primeiras, especialmente Páscoa, festa dos pães ázimos e primícias, elas foram cumpridas na primeira vinda de Jesus, quando ele morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. E aí, irmãos, nós temos as outras festas, que são as festas, as trombetas, a festa da expiação, ou também conhecida como Yom Kippur, o dia do perdão, e a festa dos tabernáculos. Elas serão cumpridas ainda na segunda vinda de Jesus. Quando nós lemos Levítico 23, e eu quero repetir essa leitura, ainda não é a leitura que eu vou fazer do texto, para pregar, mas se você puder, então, por amor, respeito e reverência, colocar-se de pé, Levítico 23, verso 2. Eu vou ler o 1 e o 2. Semana passada nós pensamos na palavra festa, ou em outra tradução, solenidade, e hoje nós vamos olhar também uma palavra que vai nos chamar a atenção aqui nesse texto. Levítico 23, versículo de número 1 e 2. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas ou as solenidades de quem? Do Senhor. Não são festas judaicas. As festas são festas do Senhor. Então, as festas do Senhor, as solenidades que convocareis. Essa palavra é muito importante dentro desse texto. Elas são, então, convocações. É o que ele vai dizer logo em seguida. Serão santas convocações. Irmãos, as festas do Senhor não são festas para serem tratadas de qualquer jeito. As festas do Senhor são santas convocações. Entenda isso. Elas são santas convocações. Estas são as minhas solenidades. E aí o escritor vai dizer das solenidades, de todas elas. Nós vamos falar de 7 festas ao longo do tempo, que são as festas que estão aqui na Torá, ou seja, nos 5 primeiros livros. Há outras festas, mas nós não vamos falar sobre elas no decorrer do tempo. Oremos ao Senhor.
Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor Deus, pedimos sua graça, seu amor e sua misericórdia. Porque, ó Deus, entendemos que o homem, o conhecimento humano, é incapaz de produzir qualquer coisa neste momento. Pedimos a ajuda do teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, fale aos corações que aqui estão. Seja para edificação, seja para salvação, seja para desafiar pessoas, ó Deus, no sentido de olhar para a tua palavra com mais amor, carinho e dedicação. Pai, que a tua palavra, ela faça aquilo que te apraz. Eu peço a tua bênção, graça e misericórdia, eu peço em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar-se. Em Levítico 23, 2, a Bíblia vai dizer para nós que essa palavra, convocações, ela significa, na língua original, no hebraico, ela significa ensaio. Essas festas, elas apontam para uma festa que nós poderíamos dizer, pensando no Novo Testamento, que são principalmente a festa da Páscoa, a festa do Messias. 1.300 anos depois de Êxodo 12, aonde o Senhor institui a festa da Páscoa, ou a festa do Senhor na Páscoa, o cordeiro pascal, ele foi imolado em Israel, mas no dia 14 de Nisan, Cristo, ele foi imolado pelos nossos pecados. Cristo, ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso cordeiro pascal. E quando Paulo fala em 1 Coríntios 5:7 que ele foi sacrificado por nós, Paulo está lembrando, dia 14 do mês de Nisan, o primeiro mês do calendário religioso. Israel tem um calendário civil e tem o calendário religioso. No calendário civil, se eu não me engano, Nisan, ele é o 7º mês. Mas no calendário religioso, ele é o 1º mês. Uma coisa interessante e importante para trazer aqui para você. O lugar que essa festa do Senhor deve ocorrer. A promessa para o povo de Israel era que sairiam do Egito e iriam para um lugar. Qual é o nome desse lugar? Canaã, terra prometida. Só que Deus, ele deu uma promessa. Ele deu uma promessa a algumas pessoas. E ele falou algo importante para algumas pessoas. Ele disse para essas pessoas que num lugar determinado ele colocaria ali o seu nome. O nome do Senhor seria colocado naquele lugar. E que lugar é esse? Esse lugar chama-se Jerusalém. Em Jerusalém estabelecerei o meu trono, estabelecerei o meu lugar, o meu nome estará ali. E eu não vou ler, irmãos, por conta do tempo, porque eu quero fazer uma leitura um pouco mais detida, um pouco mais adiante, para cumprir o horário com vocês hoje. Mas Deuteronômio 16:16 fala isso, 2 Reis 21:4 fala isso. Foi em Jerusalém que Cristo morreu, ressuscitou, a Páscoa, os ázimos e as primícias ocorreram lá. Foi lá em Jerusalém que os discípulos receberam a virtude do Espírito Santo, que haveria de vir sobre eles, e ele veio. Atos 1:8, Atos capítulo 2 se cumpre, Pedro prega, 3.000 almas praticamente entregam a vida a Cristo como Senhor e Salvador. É em Jerusalém, é para Jerusalém que Jesus Cristo voltará um dia. Zacarias 12:10 fala sobre isso. É de Jerusalém que Jesus vai estabelecer o seu reino milenar. Ele vai governar de Jerusalém ele vai livrar o seu povo dos seus inimigos. E a Bíblia diz que lá em Jerusalém, de Jerusalém, ele habitará com o seu povo. Em Zacarias 14 ainda, a Bíblia fala que todos os povos da terra virão um dia a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Deus morando com o seu povo morando com Deus. Jerusalém, irmãos, é um lugar estratégico para Deus. Por isso você vê que tanta coisa tem ocorrido lá. Muita coisa ainda vai ocorrer no futuro, porque Jerusalém é um lugar muito importante para o Senhor. Eu estou usando um broche que eu ganhei do pastor Alexandre Dutra, Amigos de Sião.
Se tem uma coisa que nós, os cristãos, hoje temos que ser, é amigo de Israel. De Israel veio a nossa salvação. O nosso Senhor era judeu. E nós, irmãos, devemos amar e orar pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel. Agradecer ao nosso Deus, porque a nossa salvação veio de lá. João 4:22, Jesus fala para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. E nós, irmãos, nós não somos antissemitas. Nós odiamos, não no bom sentido da palavra, ódio, mas isso, irmãos, não apetece o nosso coração, ver um judeu morrer. Não apetece o nosso coração. Não apetece meu coração ver uma pessoa tomar um tiro no pescoço, um cristão. E eu vou fazer um parênteses aqui na mensagem com relação a isso. Isso, irmãos, é um aviso. É um aviso para você e para mim e para você, para nós que somos cristãos. Talvez o pastor Valfrido ou qualquer outro pastor tome um tiro na cabeça. E você? Qual vai ser a sua resposta diante de Deus? Se uma pessoa que é tão vista, que poderia ser protegida, tomou um tiro e morreu por declarar sua fé em Cristo Jesus, porque ele tem essa liberdade, nós temos a liberdade, a nossa Constituição brasileira nos dá essa liberdade de expressar a nossa fé, e isso não é ofender ninguém. A pessoa não precisa acreditar da forma como eu acredito, ela tem a liberdade de acreditar do jeito dela, mas não tirar a vida do outro. Nós não somos a favor disso. Nós não somos a favor de ninguém que tira a vida de ninguém, nem com 24 semanas, nem com menos, nem com mais. Nós não somos favoráveis a isso. Nós não cremos nesse tipo de ideologia, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Em todos os momentos Ele é o Deus da vida. E nós, irmãos, temos que nos posicionar. É o tempo de você, não só como cristão batista bíblico, seja qual for a religião que você tiver, se você crê em Deus, é o tempo de você se posicionar. Nós somos a favor da vida, em todos os momentos dela, de sua concepção, até o momento em que Ele desligar o fio de prata, conforme fala Eclesiastes, o fio de prata, é Ele quem puxa, é Ele quem desliga, e aí a pessoa segue o destino eterno que ela tem que ter. Irmãos, nós vivemos dias difíceis, e nesses dias difíceis nós precisamos, irmãos, entender a raiz da nossa fé. Mais do que nunca é importante você estar consciente da raiz da sua fé. E se você como igreja precisa entender isso, a igreja que cumpre a plenitude de seu propósito e usufrui do plano divino, deve viver em festa. Deus, irmãos, instituiu as festas porque Ele quer que nós vivamos em festa. Ele quer que eu e você vivamos em festa. Em que sentido Deus quer que nós vivamos em festa? Para que eu e você, para que nós possamos entender plenamente o significado das festas, especialmente a festa da Páscoa, nós precisamos olhar atentamente para os elementos que Deus revelou por meio deste evento. Quais são os elementos que Deus revelou através desse evento? Cada aspecto da Páscoa aponta para algo muito maior que se cumpre definitivamente em Cristo. Eu quero, irmãos, aqui, sendo desafiado pelo tempo, em 15 minutos, apresentar para vocês 6 elementos. Se não der, eu vou jogar para a semana que vem, né? Nós vamos terminar a semana que vem. Mas eu quero falar com vocês sobre 6 elementos. O primeiro elemento que a Páscoa nos revela é o elemento preparatório. Há na Páscoa o elemento preparatório. E que elemento preparatório é esse? É a escolha, a preparação do cordeiro. Êxodo, capítulo 12. Vá comigo lá em Êxodo, por favor, capítulo 12. Se você quer descobrir mais sobre a Páscoa, aconselho você a ler pelo menos Êxodo do capítulo 1 até o capítulo número 13. Vai te dar um bom conhecimento sobre as questões que envolvem esse tempo, especialmente a questão da Páscoa. Êxodo capítulo 12, verso 3 e verso 5. Para a gente economizar o tempo, Deus chama Moisés e Deus vai dizer para ele e para Arão: falai
Falai a quem? A toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Irmãos, isso se cumpre profeticamente em Jesus. Isso que você está lendo aqui se cumpre profeticamente em Jesus. Em João capítulo 12, verso 1, a Bíblia diz que Jesus ele vai para Betânia, 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa. No dia seguinte, que é o verso de número 12, a Bíblia vai dizer que Jesus está chegando em Jerusalém. E justamente o capítulo 12 de João, ele faz uma menção sobre algo importante da vida de Jesus. É quando Jesus entra em Jerusalém. Lembra da entrada triunfal em Jerusalém? É justamente nesse período que Jesus está chegando em Jerusalém. Irmãos, o cordeiro tem que ser sem defeito. O cordeiro tem que ser um macho. Ele não pode ter defeito nenhum. O que acontece? Quando Jesus chega lá em Jerusalém, e ele entra em Jerusalém, a Bíblia vai dizer para nós, vamos lá em Lucas 19, e aí você vai ligar uma coisa com a outra. Lucas 19, verso de número... Perdão. Lucas 19, verso de número 47. A Bíblia vai dizer: e todos os dias ensinava aonde? Mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam fazer o quê? Matá-lo por conta de quê? Por conta dos seus ensinamentos. Meus irmãos, fato é que na hora do sacrifício havia um cordeiro que o sacerdote deveria separar. Todo sacerdote em Israel, ou o sumo sacerdote, ele pegaria um cordeiro do rebanho e ele separaria. Ele colocaria esse cordeiro lá no templo, ou em algum lugar perto do templo. E, pastor, por qual objetivo ele fazia isso? Todos os sacerdotes, todas as pessoas teriam que olhar para aquele cabrito ou para aquele bezerro e olhar para ele e ver que ele não tinha defeito nenhum. Era uma inspeção minuciosa de todos que estavam lá, para que na hora que o sumo sacerdote fizesse o sacrifício, ele tivesse certeza que aquele cordeiro era um cordeiro sem defeito. Cristo vai e ele entra em Jerusalém, e aí a Bíblia vai dizer que ele estava ensinando. Agora, irmãos, Jesus, ele foi inspecionado por todos os sacerdotes. Como Jesus foi inspecionado? Vá comigo em Mateus 21, 23. Mateus 21 é o texto que registra a entrada triunfal de Jesus. Registra também os mercadores no templo. Jesus faz aquela limpeza no templo. A minha casa será chamada casa de oração. Minha casa não é um lugar para se fazer venda, de produtos. Mas olha Mateus 21, 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes e os anciãos do povo. O que eles perguntaram? Com que autoridade você está fazendo essas coisas? Com que autoridade você está ensinando? Quem te deu essa autoridade para você ensinar? Irmãos, aqui começa a inspeção de Jesus. E aí, como que essa inspeção vai se correndo? 21, 45. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falavam deles. Ou seja, Jesus está dizendo uma palavra aqui contrária àquilo que eles creem. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta.
A inspeção continua, capítulo 22, versículo de número 1. E então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas. Ou seja, vocês estão enfurecidos, porque eu estou falando abertamente, então vou usar histórias, vou ilustrar aqui. E Jesus começa a falar por parábolas. Jesus vai falar da parábola das bodas. Aí olha o versículo 15 do capítulo 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram-se entre si como o surpreenderiam na alguma. Versículo 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, irmãos, olha só que coisa, né? Camarada não crê em Jesus, não aceita o ensinamento de Jesus, mas a hipocrisia do coração é tão grande que chama de mestre, né, irmão Valmir? Mestre, bem sabemos que és verdadeiro. Eles sabiam, e realmente Jesus era verdadeiro, amém? E ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus está sendo inspecionado, irmãos. Eu vou dar adoração para uma outra pessoa, para um ser humano? Como que é? A gente tem que pagar o nosso tributo? Você tem que declarar seu imposto de renda, irmão? Você tem que declarar o seu imposto de renda e fazer a mutretaiada aí para você receber ao invés de pagar? É lícito? Jesus está sendo inspecionado. E Jesus responde para eles. Versículo 23 do capítulo 22. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Não haver ressurreição. Senhor, diz para nós, se alguém morreu, o irmão, aquela mulher casou com um, casou com outro, de quem que ela vai ser esposa lá na ressurreição? Mas se não crê na ressurreição, por que você vai me perguntar de ressurreição, criatura? Mas Jesus está sendo inspecionado. E Jesus dá a boa resposta, né? Lá nós não seremos como os seres humanos. Lá não se dá em casamento. Seremos como os anjos. Essa é uma parte, irmãos, que não vai precisar existir no céu. Versículo 33. E as multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Fala mais, Jesus. Que maravilha de doutrina, de ensinamento. Mas para aqueles homens não tinha nada de maravilhoso, não. Versículo 34. Os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Os camaradas não se dão por vencido. E aí o que eles fazem? Vamos lá, versículo 35. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento na lei? E o segundo? Só faltou Jesus falar: é isso que vocês estão fazendo? Ele falou isso para uma outra pessoa, mas é isso que vocês estão praticando? Versículo 41 vai dizer: estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus. Aí Jesus agora interroga eles. Versículo 46. E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém. O Cordeiro de Deus estava dentro de Jerusalém, sendo inspecionado para ser sacrificado por nossos pecados. E interessante, irmãos, é que a Bíblia fala em João 19,6 que Pilatos disse: eu não reconheço nele crime algum. Ele não tem nenhum pecado, nada. Tanto, irmãos, essas pessoas quanto as autoridades romanas, os políticos daquela época, eles viram que Jesus não tinha culpa nenhuma. Cristo, ele foi sacrificado por nós como o Cordeiro sem defeito e sem mácula nenhuma. 1 Pedro 1,19 corrobora com esse pensamento, né? 1 Pedro 1,19. Irmãos, há uma lição espiritual que esse primeiro elemento preparatório traz para nós. Qual é o ensinamento, a lição espiritual? Deus providencia o sacrifício perfeito. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus.
o Cordeiro de Deus foi preparado, inspecionado, e nele não se achou culpa nenhuma. Então ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Há um segundo elemento importante, e que eu e você podemos olhar também, lá em Êxodo 12, a Bíblia vai dizer que é o elemento da suficiência. O Cordeiro que supre a necessidade da casa. O Cordeiro que supre a necessidade da casa. O versículo de número 4 de Êxodo 12 fala assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O que Deus, irmãos, está querendo dizer para nós? Que o cordeiro devia ser suficiente para alimentar toda a família. E no Novo Testamento a gente vê isso acontecer, e eu só vou citar um exemplo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Porque, irmãos, a fé, ela pode ser tanto individual como uma fé coletiva. Cristo, Ele pode estar na minha vida como meu Salvador, mas Ele também pode ser o Salvador de toda a minha família. E isso é maravilhoso, porque o Cordeiro de Deus não morreu só por mim, mas Ele morreu por todos aqueles que nós conhecemos e amamos. Cristo morreu por todas as pessoas que conhecemos e amamos. E a lição espiritual, irmãos, que há aqui, é que a salvação em Cristo é suficiente para alcançar famílias inteiras. A fé se torna o ponto de partida para uma transformação coletiva. O coletivo, irmãos, pode ser vivido entre nós. Deus me transforma, Deus pode transformar a minha família também. O terceiro elemento é o elemento da substituição. O cordeiro no lugar do pecador. O cordeiro morreu no lugar do primogênito. E aqui em Êxodo, você vai estudando, você vai ver essa realidade. O cordeiro morreu no lugar do primogênito. A história de Abraão e Isaque em Gênesis 22 antecipa esse princípio. De que forma? Um substituto provido por Deus, ele morre em lugar daquele que deveria morrer. Agora eu quero trazer um pensamento à sua mente. A vida de Israel, do povo de Israel no Egito, era uma vida antes do Cordeiro. A vida de Israel passou a ser outra vida depois do Cordeiro. A minha e a sua vida foi uma vida antes do Cordeiro, e a nossa vida é outra vida depois do Cordeiro, porque antes nós íamos para o inferno e agora nós vamos para a glória celestial. Antes do Cordeiro e depois do Cordeiro, antes de Cristo e depois de Cristo, o Cordeiro que divide a história, o Cordeiro que divide o inferno e o céu, mas ele leva todos aqueles que nele crê para a eternidade, junto com ele no céu. Páscoa, irmãos, é isso. A essência da Páscoa é isso. Alguém que morre no lugar do outro, para proporcionar para o outro aquilo que ele não pode proporcionar por si próprio. É maravilhoso, irmãos, pensar nisso. E a lição espiritual é que Jesus morreu em nosso lugar, o justo pelos injustos. Há um outro elemento, que é o elemento da consagração, e eu quero terminar aqui, ainda faltarão dois. O elemento da consagração é a carne assada e os pães ázimos. Êxodo 12, 8 e 9. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, ou seja, pães sem fermento. Não deu tempo de ferventar, de subir, de o pão crescer. Com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Meu irmão, eu que gosto de churrasco, gosto de uma carne crua, ia comer uma carne bem assada. Não pode ser cru. E aí eu pergunto para você, aonde que tem, irmão, coelho? Aonde que tem coelho aqui? Aonde que tem tantas outras coisas que nós vemos? Sabe por quê? Porque a fé judaico-cristã, nela não tem essas coisas. Essas coisas ficaram de fora.
Na mente de Deus essas coisas não entraram. E nós, irmãos, como povo de Deus, a gente não pode reverberar esse tipo de situação. Amém? É importante que eu e você entendamos que a carne deveria ser assada, não crua nem cozida. E isso aponta para o quê? Aponta para o sofrimento real de Cristo. Isaías 53 fala que Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele foi esmagado, Ele foi moído, Jesus foi massacrado. Eu gostaria de ler Isaías 53 todinho com você. Vale a pena essa leitura. Quem sabe a semana que vem eu faça. Mas Isaías 53 descreve o servo sofredor, esmagado pelos nossos pecados. Os pães sem fermento significam símbolo de pureza, de santidade. Irmãos, 1 Coríntios 5, 6 a 8, que nós lemos a semana passada, o fermento, ele é símbolo de pecado e ele precisa ser removido. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1, 15 a 16, reverberando o que diz Levítico 24, 14, se eu não me engano, sede santos, porque eu sou santo. Santidade é algo que Deus, irmãos, quer do seu povo. Aqueles a quem Ele tira do mundo, a quem Ele resgata, a quem está destinado ao céu, precisa haver na sua vida santidade. Precisa haver mudança de vida. Aquele que está com o Cordeiro, nova criatura é. As coisas velhas, tudo. Porque a vida com o Cordeiro de Deus é uma vida nova. Uma vida diferente. E aqui, meus irmãos, a lição espiritual é que a redenção nos chama para uma vida de santidade e de integridade diante de Deus. Mesmo de forma resumida, eu gostaria que você atentasse a isso. Essa festa do Senhor, chamada Páscoa, ela tem a intenção de dizer a nós: lembre-se sempre de onde você veio. Você era escravo do pecado. Você fazia a sua vontade, você sofria sem necessidade, mas eu, com a mão forte, tirei você de lá. E hoje eu quero colocar você num outro lugar, num outro destino. O apóstolo Paulo, para você entender o quanto isso é abençoador, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, em Colossenses 1:13 adiante, que ele, Cristo, que Deus nos transportou para o reino do seu amor. Tirou o povo de Israel do Egito, símbolo de mundo, e levou o povo de Israel para uma terra que mana. Deus vai nos tirar daqui um dia desse sofrimento, dessa angústia, e dos nossos olhos Ele vai enxugar toda lágrima. A doença não haverá mais, noite não haverá, porque a luz de Deus brilhará para todos sempre. Nós estaremos lá honrando e glorificando ao nosso Deus por tão grande salvação que Ele nos deu. E você, querido, você que está aqui talvez não tenha Cristo como Salvador da sua vida. Você pode entregar sua vida a Jesus e dizer: Senhor, eu entendi o teu sacrifício por mim. Eu quero o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Você pode fazer isso abrindo o seu coração. E eu gostaria que você, todos nós, curvássemos as nossas cabeças. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Esse é um momento muito importante do nosso culto, muito importante. É um momento em que você está diante de Deus e a eternidade está diante de você. Nós que somos seres finitos, pensar na eternidade numa hora dessa. Mas eu quero trazer sua mente para isso. Cristo, Ele pagou o preço do juízo de Deus, que você não pagaria e que eu não pagaria. Ele morreu em meu lugar, em seu lugar, para quebrar no seu coração a incredulidade. Que incredulidade, pastor? De você não confiar nele para a vida eterna. Porque ele disse que aquele que crê nele tem a vida eterna.
você tem que crer. E crer significa abrir o seu coração. E você dizer para Ele que você o aceita como Senhor e como Salvador da sua vida. Deus está tocando o seu coração? Pastor, Deus tocou o meu coração, eu estou aqui inquieto, eu estou aqui... É o Espírito de Deus que está falando com você, querido. É o Espírito de Deus que está aí dizendo para você: se entrega, se renda a mim, e eu vou te conceder vida eterna. Há alguém assim? Pastor, eu quero receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero Cristo como Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, aonde você está, levante a sua mão, renda-se ao Senhor. Há alguém? Há alguém assim entre nós? Eu vou falar a última vez. Quem sabe Deus vai dar a oportunidade de você estar aqui conosco semana que vem, e uma nova oportunidade você terá. Mas talvez isso não seja a realidade. Não sabemos, não é o meu desejo partir, e nem que você parta para a eternidade depois que nós saímos daqui. Mas essa é uma realidade. E se partirmos, como será a sua eternidade? Deus está dando a você a oportunidade de você recebê-lo como Senhor e Salvador. Há alguém? Pastor, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Há alguém? Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti, meu Deus, porque, Senhor, podemos enxergar na Sua palavra que o Senhor não é um Deus de brincadeira. O Senhor não instituiu uma festa chamada Páscoa do Senhor como algo, Senhor Deus, banal. Ela é uma santa convocação. Ela é algo, ó Deus, que o Teu povo tem que olhar com amor, com respeito, com temor, com reverência. É algo que o Teu povo tem que olhar, Senhor Deus, pensando que nós éramos aqueles que deveríamos morrer, mas não morremos, pelo contrário, pela morte de um substituto nós ganhamos vida, e ganhamos vida em abundância. Pela morte do Teu Filho Jesus nós fomos salvos, eternamente salvos. Pai, que nosso culto, a nossa convocação de quarta, de sábado, de domingo de manhã, de domingo à noite, não seja, Senhor Deus, um culto banal. Não seja, meu Pai, em nome de Jesus, um culto em que nós, ó Deus, não lembremos do sacrifício de Jesus, mas todos os dias nós prestemos culto ao Senhor, e durante as santas convocações nos façamos presente para celebrarmos a grandiosidade do Teu poder, a grandiosidade do Teu amor, a grandiosidade da Tua misericórdia, a grandiosidade, ó Deus, daquilo que o Senhor fez por nós e daquilo que o Senhor fará, porque a promessa é certa: o Senhor voltará para nos buscar, e aguardamos com ansiedade esse dia, meu Pai, aguardamos com ansiedade esse dia. Senhor Deus, eu peço que em nome de Jesus, aqueles que estão aqui, os quais, Senhor Deus, eu não tenho conhecimento de seus corações, mas assim como um dia, ó Deus, eu entreguei minha vida ao Senhor, Pai, que eles possam entregar suas vidas também ao Senhor, possam confiar nesse sacrifício de Jesus, possam, ó Deus, não ter medo de morrer como eu tinha, possam, ó Deus, não ter medo do futuro, porque o futuro nós já sabemos de cor, já sabemos o que vai acontecer conosco. Nós, ó Deus, morrendo ou vivendo, estaremos contigo. Estaremos, ó Deus, nas Tuas mãos eternamente guardados. Nós estaremos para todo sempre. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque mesmo em meio a tanto sofrimento, nós podemos, Senhor Deus, elevar os nossos pensamentos ao Senhor com alegria. Com alegria, ó Deus, que não se descreve com palavras, mas a alegria de ter o Senhor como nosso Deus e como nosso Pai. Obrigado, ó Deus, muito obrigado por tudo. Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos dê uma semana de bênção, de paz, de proteção, que nós, ó Deus, possamos trabalhar, ganhar o pão de cada dia, fazer a Tua vontade, ter uma vida santa e honrar e glorificar o Senhor em todos os momentos dessa semana.
Peço tua graça e misericórdia para nós. E eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém? Eu espero que em nome de Jesus a sua semana seja uma semana muito abençoada. E gostaria de pedir a ajuda do Davi, do Lucas ou do Sérgio, não sei se os irmãos Sérgio acho que vai tocar, mas o Felipe e o Davi, para vocês retirarem o púlpito, tá bom? Para que depois a família da irmã Joyce, assim que terminar, possa chegar aqui e tirar a foto junto com o bebê. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua semana grandiosamente. Feche os seus olhos e junto comigo, vamos recitar a divisa da igreja? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe grandiosamente.